Olá, aqui é o professor Ednácio, professor de Biologia na Turma dos Revoltados. Juntos vamos ter uma aula super interessante sobre a histologia animal. Assista o vídeo até o fim e não se esqueça de se inscrever. A histologia animal é a área da biologia que estuda os tecidos dos animais. E esses tecidos se encontram organizados da seguinte forma: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Alguns dizem de que a pele seria o tecido epitelial, mas na verdade não é isso. A pele não é o tecido epitelial, mas sim a pele é formada pelo tecido epitelial, porque a pele é um órgão e a pele é o maior órgão do nosso corpo. Portanto, o tecido epitelial é um tecido que forma a pele. Existe outro tecido que pode vir a formar a pele, que seria o tecido conjuntivo. E nós sabemos que o conjunto de tecidos seria o órgão, né? Tecidos formam o órgão. Como é que é o tecido epitelial? O tecido epitelial é um tecido que tem origem nos três folhetos embrionários. Tem origem na ectoderme, mesoderme e endoderme. Esse tecido vai desempenhar a função de revestimento, onde vai revestir as cavidades externas e as cavidades internas, ou seja, vai revestir o nosso organismo externamente e internamente. Externamente na nossa pele, internamente nas cavidades respiratórias. Ainda mais podemos encontrar o tecido epitelial no sistema digestivo, exatamente no intestino delgado, para permitir a questão da absorção de nutrientes através das microvilosidades. Portanto, o tecido epitelial desempenha essa função e também tem a função secretora através das glândulas exócrinas, endócrinas e mista. Não se esqueça que uma glândula exócrina é aquela que lança as suas secreções para o exterior. Por exemplo, as glândulas que libertam o suor, chamadas glândulas sudoríparas, são glândulas exócrinas. Por quê? Porque libertam as suas secreções para o exterior, para fora da corrente sanguínea. E a glândula sebácea, as glândulas salivares, as glândulas lacrimais, são glândulas que permitem a secreção das substâncias para fora do organismo. E um fato muito interessante, acredita-se que as mulheres têm mais glândulas lacrimais em relação aos homens. As mulheres choram mais. Podem ficar aí por pesquisar essa questão. Mas bom, o tecido epitelial desempenha essa função de secreção. E ainda mais, o tecido epitelial pode desempenhar a função sensorial, a função de captar estímulos externos. Ou seja, você toca a pessoa recebe esse estímulo e transforma num impulso. Portanto, essa função é a função do tecido epitelial, receber diversos estímulos que vêm da parte externa. Podem ser estímulos de natureza térmica, de natureza mecânica, assim como estímulos que vêm ou relacionados à luz, que seriam estímulos de natureza mais ou menos solar. E o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido que tem origem na mesoderme. O tecido conjuntivo ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, sanguíneo, ósseo, cartilaginoso e adiposo. Como é que é o tecido conjuntivo propriamente dito? Ele é dividido em denso, frouxo, modelado e não modelado. O tecido conjuntivo denso é aquele que é formado por muitas fibras e o frouxo formado pela substância amorfa. Acredite-se que esse tecido é rico em substância amorfa. O denso, que é rico em fibras, pode ser modelado e não modelado. Quando as fibras apresentam a mesma orientação, nós acreditamos ou diz-se que ele é modelado. E quando as fibras não apresentam a mesma orientação, é não modelado. Podemos encontrar este modelado exatamente nos tendões, né? O tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado nos tendões, né? Tendões têm a função de poder permitir com que os músculos possam se fixar nos ossos, ok? E temos aqui um outro tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo sanguíneo. Isso quer dizer que vai formar sangue. E o nosso sangue tem duas partes, a parte líquida e a parte sólida. A parte líquida é aquela parte que é constituída pelo plasma sanguíneo. E a parte sólida é aquela parte que tem os elementos figurados, é aquela que tem hemácias, leucócitos e ainda mais tem plaquetas ou trombócitos. Hemácias vão executar a função de transporte de gases
vão transportar dióxido de carbono, vão transportar o oxigênio. Mas não se esqueça, a principal via de transporte de dióxido de carbono é através do bicarbonato, ou através de íons bicarbonato. A maior percentagem de dióxido de carbono no nosso organismo é transportado na forma de íons bicarbonato, não através da hemoglobina. Os leucócitos. Os leucócitos têm a função de defesa. Leucócitos seriam os glóbulos brancos e plaquetas têm a função de coagulação com a ajuda da vitamina K. E temos aqui o tecido ósseo, que tem a função de resistência. Nós encontramos exatamente nos nossos ossos. Nesse tecido ósseo, que vai executar a função de resistência, locomoção, encontramos células lá. Encontramos osteoblastos, encontramos osteoclastos e encontramos também osteócitos. Essas três células se encontram inseridas no local que nós chamamos de osteoplastos. Uma coisa muito interessante nessas células que eu acabei de mencionar, os osteoclastos são células responsáveis pela regeneração do osso. Ou seja, em caso de uma fratura no osso, osteoclastos têm a função de poder fazer a regeneração do osso. E osteoblastos têm a função de formar a matriz óssea e osteócitos seriam osteoblastos velhos. E temos aqui o tecido conjuntivo cartilaginoso, aquele que vai formar as nossas cartilagens. Podemos encontrar a cartilagem no vidro externo, exatamente aqui no pavilhão. Aqui nós encontramos o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é menos resistente em comparação exatamente ao tecido ósseo. Nós podemos encontrar nos peixes, existe peixe cartilaginoso, também existe peixe ósseo. Podemos encontrar também o tecido cartilaginoso no nosso nariz, podemos encontrar também o tecido cartilaginoso na ligação entre o osso com o outro osso, para prevenir a questão de atrito dos ossos. Então, o tecido cartilaginoso seria um tecido de revestimento. Também podemos encontrar aqui o tecido adiposo. O tecido adiposo seria o tecido que tem a função de armazenar gorduras através das células adipócitas. E nós precisamos dessas gorduras porque podem servir de fonte de energia para o nosso organismo. O nosso organismo tem como opção as gorduras como fonte de energia para poder sobreviver. Mas a primeira fonte de energia seria os carboidratos. Depois dos carboidratos é que nós podemos encontrar as gorduras como fonte de energia. Vamos agora para um outro tecido, o tecido muscular. Sim, o tecido que forma os nossos músculos. Esse tecido pode ser estriado ou não estriado. O não estriado também pode ser chamado de tecido muscular liso. O estriado é aquele tecido que vai formar o nosso coração, neste caso será o estriado cardíaco, e pode formar ou forma também o nosso esqueleto, então será estriado esquelético, ok? Então, o tecido estriado esquelético é o tecido que vai formar o nosso esqueleto. Quer dizer que esse tecido permite a nossa locomoção. O cardíaco permite o batimento do coração, permite o funcionamento do coração. E o músculo do coração nós chamamos de miocárdio. O miocárdio é o músculo do coração. E o tecido estriado cardíaco é de contração rápida e involuntária, ou seja, contrai-se de uma forma rápida e não depende da sua vontade, é involuntário, enquanto que o esquelético é de contração rápida voluntária. O tecido não estriado ou tecido liso é aquele tecido que nós encontramos no intestino. É aquele tecido que permite a questão da movimentação, das partículas que nós comemos. Então, nós podemos encontrar no intestino o tecido não estriado ou tecido liso. É aquele tecido que permite a movimentação dos alimentos que nós comemos. Essa movimentação chamamos de movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos se dão através de um tecido muscular não estriado, ou seja, o tecido liso. E quanto à origem desse tecido muscular, o tecido muscular tem origem na mesoderma. E agora encontramos o tecido nervoso. O tecido nervoso seria o tecido que vai formar o sistema nervoso, né? A diferença entre sistema e um tecido, mas esse tecido vai formar o sistema nervoso. Portanto, o tecido nervoso
ele tem como principal célula o neurônio. E o neurônio, ele é formado por várias estruturas. Podemos encontrar no neurônio dendrites, corpo celular, axônio, onde no axônio, que é a cauda do neurônio, nós encontramos a bainha de mielina, que permite com que o neurônio possa conduzir o impulso nervoso de uma forma rápida. Se formos a comparar neurônio com a bainha de mielina e neurônio sem a bainha de mielina, veremos que o neurônio com a bainha de mielina conduz o impulso nervoso de uma forma rápida. E uma coisa que eu gostaria que tu pudesse saber antes de terminar essa aula é que a condução do impulso nervoso que vai seguir uma direção que seria da parte da cabeça até a extremidade do neurônio, ou seja, seguiria os dendrites, corpo celular, axônio. E o tecido nervoso, ele tem como origem, durante o desenvolvimento embrionário, a ectodermo. É um tecido que é formado na ectodermo. Portanto, essa é a visão geral dos tecidos do nosso corpo, ou seja, do tecido da histologia animal. Essa seria a visão geral dessa área da histologia animal que estuda os tecidos animais. Portanto, se você gostou deste vídeo, comente alguma coisa, não se esqueça de se inscrever e até a próxima aula. Aqui é o professor Ednárcio e tchau!